Então, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a migration de usuário. Então, nós já criamos toda a estrutura, configuramos já o Sequelize no nosso projeto, que é o objeto modelo relacional que nós vamos utilizar. Configuramos já o nosso banco de dados, Postgre, dentro da nossa aplicação, e agora nós vamos realizar a nossa primeira migration, nós vamos criar a nossa primeira tabela, nossa primeira table no nosso banco de dados. E quem vai fazer para a gente isso aí vai ser uma migration por meio do Sequelize. Então, vamos lá. Nós vamos, nessa aula, criar essa migration para a tabela de usuários da nossa aplicação. Então, para facilitar o trabalho, nós iremos utilizar um comando do Sequelize-CLI, ou CLI, que nós vimos na última aula, para a criação de um template inicial com um esquema para definirmos a estrutura da tabela a ser criada. Para isso, a gente vai executar esse comandinho aqui, ó. Lá no terminal, lá no prompt, né? A gente vem aqui no prompt aqui de comando, e executa esse comandinho aqui, ó. Yarn, Sequelize, Migration, create, name, igual, create, user. Então, a gente define isso aqui, executando isso aqui, ele vai criar para a gente um template. Então, vamos lá. Após a execução do comando acima, verifique que dentro da pasta Source Database Migration, aqui, ó, Source, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aqui, ó, dentro da pasta Source Database Migration, tá aqui, ó, Source Database Migration, aqui, ó. O arquivo referente ao template da migration foi criado. Então, agora, se a gente dá um cliquezinho aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem aqui uma migration. Essa minha aqui já está completa, né? Mas ele vai criar assim um esqueletozinho e a gente vai fazer o seguinte, ó, a partir de agora, deveremos implementar o método app. Então, a gente vai vir aqui e a gente vai definir o que vai entrar no método app e o que vai entrar no método DAO, conforme abaixo. Então, aí eu já vou apresentar para vocês a estrutura que vai ter a nossa tabela. Eu pedi para ler os comentários aqui, mas eu acho que eu não coloquei os comentários para todos os itens, né? Bom, mas a gente nós nos lembramos, né, das funcionalidades de tudo isso aqui, né? Deixa eu aumentar até mais um pouquinho aqui, ó. Vocês se lembram que a gente falou na última aula, que dentro do app nós vamos definir aqui o método createTable para criar a nossa tabela, e aí nós definimos todos os campos, todos os atributos da nossa tabela, por exemplo, o ID, a tabela de usuários vai ter um ID, vai ter um name, vai ter um e-mail, vai ter uma password hash, a gente vai falar mais sobre isso. A gente vai ter um campo provider para identificar se esse usuário ele é um prestador de serviço ou não, uma vez que a gente está desenvolvendo uma aplicação para um salão de beleza, né? Então, esse cara, ou ele é um prestador de serviço, ou ele é um cara que vai usar os serviços do prestador, né? Então, a gente tem que definir isso por meio desse campo aqui, ó. A gente vai ter também um registro de quando foi criado esse usuário e se, eventualmente, ele foi alterado. A gente vai ter o registro aqui da alteração. Caso haja algum problema, a gente vai, nessa criação, a gente executa o comando drop tape para ele poder apagar essa tabela de usuários. Tá? Então, essa é a ideia. Uma vez criada essa migration, ele vai criar o esqueleto e vocês têm que digitar isso aqui, tá? Que são os campos da nossa tabela. Bom, com as definições da tabela users concluída, a gente executa o Sequelize a seguir. O Postgre, ele tem que estar iniciado, tá, pessoal? Não pode se esquecer desse detalhe. Tem que verificar, porque o Postgre, ele é um gerenciador de banco de dados.
Então, o serviço do Postgre tem que estar em execução. Então, para quem está utilizando o Docker, que é o meu caso, que a gente apresentou nas últimas aulas, tem que subir o servidor, tem que subir o nosso banco. Docker Start Database. Quem não estiver utilizando o Docker tem que garantir de que o serviço do Postgre está sendo executado. Verifiquem lá nos serviços, quem está utilizando o Windows, por exemplo, verifica se o serviço já está lá em execução. Tá? Bom, agora vamos executar o Sequelize para a criação da tabela user com o seguinte comando lá no terminal. Então, a gente pode ser até aqui no VS Code mesmo, né? É só executar esse comando. yarn sequelize db migrate. Feito isso, meus amigos, a gente pode abrir o nosso banco, né? Eu sugeri que vocês utilizem o Postbird, que é um aplicativo, né? Para a gente, uma aplicação que faz o gerenciamento do nosso banco de dados Postgre. E aí a gente vai verificar que a tabela ela foi criada lá a tabela users com todas aquelas configuraçõezinhas que a gente definiu, tá? E vocês vão ver também que ele vai criar uma tabela chamada Sequelize Meta, onde ele vai armazenar todas as migrations já recebidas pelo banco de dados. Então, é uma tabela auxiliar. Né? Vocês se lembram bem que o Flyway, naquela tecnologia Java que nós utilizamos, ele fazia a mesma coisa, ele criava uma tabela com as configurações de todas as versões, né, que a gente estava definindo para o nosso projeto. Tá? Beleza? Então, a gente faz se a gente quiser desfazer, né, a nossa migração, a gente utiliza o yarn sequelize db migration undo. Ele serve para desfazer a nossa migration. E aí, quando você desligar a máquina e você retornar para poder acessar o nosso banco, você vai abrir o seu banco, se você entrar lá no Postgre, está lá, tudo bonitinho. Tudo que você fez, está tudo direitinho lá, a tabela está criada, e a gente prossegue para as próximas etapas. Tá? Então, nessa aula, nós vimos, assim, na prática, né, dentro do nosso projeto, seguindo toda essa sequência de comandos, como é que, na prática, eu executo uma migration. Né? E nosso foco aqui, né, essa parte inicial do nosso projeto, nosso foco vai ser a parte de usuário. Então, criamos a tabela de usuários e agora a gente vai dar sequência no desenvolvimento do nosso projeto.